Adolfo, bispo de Argel, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos admitis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte? O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá essa existência juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isto, mais infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado nas suas interpretações. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino perdido, de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quanto à consideração que se dispensa às pessoas à medida pelo peso de ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse pode ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício antrágio. Mas o orgulho é indulgente para com tudo quanto o agrada. Século de concupiscência de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que, de tempos em tempos, desfere no seu orgulho. Como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tivesse elevada. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimados, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos seus males, um socorro inesperado à sua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com autoridade de experiência, quanto à vaidade e às grandezas de vossa passagem existenciais são pequeninas,
diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, e que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Palavras do Bispo Adolfo. Assim o seja. Ouçamos e reflitamos os nossos sentimentos e nossas condutas. A paz a todos.